Bom dia, é uma alegria estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, para adorar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus nesta manhã. Estamos estudando o Evangelho de Lucas já há alguns anos, observando a vontade de Deus para as nossas vidas a partir do relato deste Evangelho. E chegamos na última semana do Senhor Jesus Cristo, vimos a sua crucificação, vimos como o Senhor Jesus, de modo maravilhoso, teve misericórdia do ladrão na cruz, daquele bandido, e como na sua morte, Jesus salvou também aquele centurião romano. Isso no meio de tanto sofrimento, na sua morte expiatória, nos substituindo pela condenação dos nossos pecados. Não podemos esquecer que o principal desses textos do Evangelho de Lucas, capítulo 23, se refere exatamente ao fato de Jesus ser o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo, e naquele momento o Senhor Jesus estava tendo sobre ele os nossos pecados e a ira de Deus, e por isso foi morto. E em breve, no capítulo 24, haverá de ressuscitar como realmente ressuscitou. E hoje lemos um texto maravilhoso sobre a ressurreição, e nós temos essa certeza que já, em um certo sentido, ressuscitamos com Cristo, já vivemos a vida eterna, aguardamos a consumação desta ressurreição, quando morrermos e o nosso corpo for transformado à semelhança do de Jesus. Mas antes da ressurreição, houve um momento muito importante em Lucas 23, do verso 50 ao 56, que é o texto que nós vamos observar hoje, e é o texto do sepultamento do Senhor Jesus Cristo. É um texto muito importante, mas esse texto especificamente, nós vamos observar a seguinte ideia, Lucas 23, do 50 ao 56. A ideia de que a morte de Jesus deu vida aos seus discípulos. Muito importante entender que os apóstolos fugiram. Jesus esteve só na sua morte e na sua crucificação, morte, e no sepultamento. Vamos observar que alguns dos seus discípulos incógnitos apareceram. Depois da morte de Jesus, ele dá vida aos seus discípulos, e percebemos que na ressurreição, aqueles que haviam fugido encontram mais força e vigor no Senhor para estarem preparados para o início da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas no sepultamento, vamos perceber como a morte de Jesus deu vida aos seus discípulos, e nós hoje que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, temos que perceber como Jesus quer que nós vivamos. Há um aspecto muito importante do sepultamento do Senhor Jesus, mas que nós vamos observar em outro momento, porque é muito extenso e está bem relacionado com a ressurreição. É um aspecto apologético do sepultamento, ou seja, é perceber que seria impossível, né, o corpo de Jesus ter sido roubado, como os judeus tentaram apresentar, como essa mentira, esse boato na época. Era praticamente impossível, era impossível alguém ter roubado o corpo de Jesus e o Senhor Jesus verdadeiramente não ter ressuscitado. Mas hoje observemos que a morte de Jesus, ela trouxe vida aos seus discípulos, e vamos ver isso em Lucas 23, do 50 ao 56. Diz assim, Lucas 23, verso 50. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Este é um texto de Lucas sobre o sepultamento de Jesus. Os outros evangelhos falam desse momento do sepultamento, e nós vamos observar outros versículos, mas entenda que a morte de Jesus, ela trouxe vida aos seus discípulos. E um discípulo claramente aqui citado pelo nome de grande importância foi José,
de Arimateia. Nós queremos ver pelo menos 3 momentos nesse texto, onde nós vamos perceber que a morte de Jesus traz vida aos seus discípulos. E o primeiro discípulo é José de Arimateia, o discípulo de Jesus que revelou extrema coragem. Nesse momento, José de Arimateia, ele é um dos primeiros discípulos a expressar coragem logo após a morte do Senhor Jesus. Sabemos que os apóstolos, após a ressurreição, se tornam pregadores corajosos, a ponto de serem presos e futuramente foram mortos porque pregavam o evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, José de Arimateia, ainda todos estavam irados contra o Senhor Jesus Cristo, pensando no Sinédrio, muitos judeus, mas ele rompe com o Sinédrio, ele rompe com os judeus, fariseus e outros, e ele se declara discípulo do Senhor Jesus Cristo, o discípulo de Jesus que revelou coragem. Nós observamos aqui no início uma espécie de currículo lattes de José de Arimateia, né? É uma apresentação de José, ele é apresentado aqui. Nunca você ouviu falar de José de Arimateia em outro momento. É possível até que Jesus tivesse, assim como com Nicodemos, tivesse revelado e pregado o evangelho especificamente aqui para José de Arimateia. É possível, nós não sabemos ao certo. João deixa claro que muitas das histórias do Senhor Jesus Cristo não foram inspiradas aqui, não foram preservadas nos evangelhos, mas aqui ele aparece como um homem membro do Sinédrio. E o destaque interessante é que ele era um homem bom e justo. Ou seja, ele era alguém que provavelmente havia crido no Senhor Jesus Cristo e vivia em retidão à vontade de Deus, seguindo a revelação da velha aliança, o Antigo Testamento. Ele era um membro do Sinédrio. Sinédrio significa concílio, a Suprema Corte que acabara de condenar o Senhor Jesus Cristo. E ele estava ali pegando o corpo de Jesus. E isso traz uma certa confusão a nós. Mas olhe Marcos capítulo 15, verso 43, é um texto paralelo, Marcos 15, 43, nós lemos: vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio. Ele não era só um membro do Sinédrio qualquer, ele era um ilustre membro do Sinédrio, ou seja, era um homem experiente, de autoridade, não era novo do Sinédrio, já tinha uma história, uma estrada, era um judeu bem conceituado, certamente profundo conhecedor da lei de Moisés. E diz ainda Marcos 15, 43, que também esperava o reino de Deus. Isso é uma característica importante em José de Arimateia, esperava o reino de Deus. Dirigiu-se resolutamente a Pilatos. Ele estava decidido, ele criou coragem, e ele foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ninguém ali se interessou em pedir o corpo de Jesus. Isso é muito importante. José de Arimateia, obviamente tocado pelo Senhor, foi lá pedir o corpo de Jesus. Se José de Arimateia não pedisse, o que seria do corpo do Senhor Jesus Cristo? Certamente jogado numa vala, como muitos outros, para se decompor ali. Mas olha Mateus 27, 57. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Mateus deixa muito claro, José já tinha crido no Senhor Jesus Cristo, ele era discípulo de Jesus, ele era rico, ele não era um homem pobre. Para ter uma sepultura nova, lavrada na rocha, você tinha que ter uma certa condição financeira. E às vezes eu fico pensando se José, discípulo de Jesus, ouvindo a pregação do Senhor Jesus Cristo, porque várias vezes nos evangelhos, Jesus disse que importava que ele morresse, né, na mão dos judeus e ressuscitasse ao terceiro dia, talvez ele já tenha preparado aquela tumba na rocha para o Senhor Jesus Cristo, mas é uma possibilidade. O fato é que ela estava pronta e ninguém tinha usado aquele sepulcro, estava esperando ali para ser usado. E José de Arimateia resolutamente foi lá pegar o corpo do Senhor Jesus Cristo, pedir a Pilatos o direito do corpo. Muito importante lembrar que Jesus, ele conviveu com pessoas simples do povo. Uma mulher samaritana, pescadores, pessoas simples do povo. Mas também Jesus pregou para pessoas ricas do povo. Não havia distinção. O evangelho não é só para os pobres, o evangelho não é só para os ricos, o evangelho não é só para a classe média, o evangelho não é só para o negro, nem só para o branco. Hoje nós vemos uma situação complexa no mundo, né? É a ditadura das minorias.
Eu não estou dizendo que as minorias não têm certos direitos, são chamadas minorias. Obviamente devemos amar as minorias em todas as formas possíveis e lícitas dentro da Escritura, mas isso não significa que aquele que é rico ou tem algum patrimônio seja o antagonista, o criminoso, aquele que causou o mal no mundo. Certamente, muitas pessoas ricas causam mal no mundo, a gente sabe disso, mas não necessariamente todas. Então, o Evangelho, algumas linhas e tendências teológicas de igrejas evangélicas advogam isso, praticamente, como a teologia da libertação, a ideia de que o Evangelho é só para o pobre, o proletariado. Isso não é verdade. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é para todo aquele que vier a crer, arrependido dos seus pecados, pobre, rico, branco, negro, homem, mulher, como Paulo deixa muito claro quando fala às igrejas, né? Ele especifica de modo muito explícito que a igreja ela é multifacetada, ela é composta por múltiplas pessoas de vários tipos diferentes, nações diferentes. A igreja não é só americana, não é só brasileira, não é só britânica, ela é para todos os povos e todas as raças, e cada igreja de cada povo vai ter um estilo diferente, isso é natural. O que não pode mudar é a base bíblica, tem que ser a mesma. Nós temos uma forma de culto aqui no Brasil, na outra nação às vezes vai ser um pouco diferente, mas tem que ser a mesma base bíblica que não muda, embora saibamos que alguns estilos mudam, como o tipo do prédio, os horários e outras coisas mais. Mas o importante é que Jesus tinha discípulos ricos, e esses discípulos, em algum momento, ouviram a pregação de Jesus, creram no Senhor Jesus como Messias. Veja que José de Arimateia esperava o reino de Deus. E quem era o governante desse reino? O Messias, o Filho do Homem, lá de Daniel capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo. José de Arimateia creu nisso. Não lemos nenhum relato fora esse nos evangelhos sobre José de Arimateia, mas ele teve uma história, certamente, com o Senhor Jesus Cristo. Olhe ainda, Marcos 14, verso 64. Aqui, perceba, a gente está fazendo aqui uma retrospectiva de como o Sinédrio condenou Jesus. Marcos 14, 64. Ouvistes a blasfêmia que vos parece, e todos o julgaram réu de morte. O Sinédrio condenou Jesus. O Sinédrio do qual José fazia parte, José de Arimateia. E diz o texto que foram todos. Mas para complementar, olhe Marcos 15, verso 1. Logo pela manhã, entraram em concílio os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o Sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então, os textos dos evangelhos indicam que o Sinédrio foi unânime na condenação do Senhor Jesus Cristo. Não houve voto contra. E José de Arimateia? Provavelmente, ele não foi nessas reuniões. É a conclusão que nós tiramos. Por quê? Porque ele era discípulo de Jesus e ele estava resoluto a tirar Jesus da cruz. É muito provável que ele não tenha comparecido nesse momento, sabendo que o Senhor Jesus estava preso e seria condenado. Talvez por medo, talvez por covardia, não sabemos ao certo o que aconteceu ali com José de Arimateia. Muito provável ele ter ficado receoso, como os apóstolos também que fugiram, e ninguém queria assumir uma responsabilidade, ou melhor, um relacionamento, um compromisso com a causa do Senhor Jesus Cristo, que era o reino de Deus na terra. Mas, antes de julgarmos tanto José de Arimateia, olha o caráter dele em Lucas 23, 51. Lucas 23, 51 diz que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros. Então, José de Arimateia ele não concordou com a condenação de Cristo, mas, pelo que os evangelhos relatam, ele não deu o voto contra. Ou ele se absteve, ou ele nem foi lá, melhor dizendo, né, e ficou reservado. Muito provavelmente foi o que aconteceu. O fato é que o Lucas deixa muito claro que ele não concordou com o desígnio do Sinédrio e a ação de condenar e crucificar Jesus. Ele era natural de Arimateia, cidade dos judeus, antiga Ramá, do Antigo Testamento, cidade de Samuel, e ele esperava o reino de Deus. Essa é uma característica dos crentes do Antigo Testamento. É o temor do Senhor e esperar o reino de Deus, que é uma característica nossa também. Os crentes, eles sempre têm um pensamento escatológico, tanto do Antigo como do Novo Testamento.
Eles sempre estão esperando o reino de Deus. Obviamente que no Antigo Testamento parecia que o reino de Deus estava mais longe, estava mesmo numa perspectiva temporal humana, porque o Messias nem tinha se revelado ainda. O Novo Testamento, o Evangelho e as Boas Novas, é de que as promessas se cumpriram. O Messias chegou, o reino foi inaugurado, temos o reino de Deus na terra, mesmo que no formato espiritual ainda, não no formato físico. Mas em breve, quando Jesus retornar, o reino de Deus será consumado. E então nossos corpos serão transformados, ressuscitaremos à semelhança de Jesus, e então viveremos por toda a eternidade no novo céu e nova terra, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa é a vida verdadeira que nós aguardamos. Observe que José de Arimateia, ele era um crente, ele esperava o reino de Deus. Lucas apresenta outros crentes judeus que esperavam o reino de Deus. Eram poucos naquela época, por incrível que pareça. Isso é muito importante nós refletirmos. Todos liam o Antigo Testamento naquela época, decoravam muito, talvez tudo do Antigo Testamento, pelo menos do Pentateuco, da Torá, eles tinham decorado naquela época. Era o que as crianças estudavam na escola, digamos assim, principalmente no Antigo Testamento, principalmente no período das sinagogas, mas fundamentalmente no Antigo Testamento, através das suas famílias, no templo também. E então eles aguardavam o reino de Deus. Mas, na época de Jesus, no primeiro século, no período intertestamentário, muitos dos judeus que tinham todo esse conhecimento bíblico do Antigo Testamento, todas essas promessas, viviam numa grande e enorme incredulidade. É um paradoxo, é um contrassenso. Como pode isso acontecer? E a resposta, ou melhor, a explicação deste paradoxo é que as pessoas não estavam buscando a Deus. Elas estavam vivendo uma religiosidade baseada no Antigo Testamento, sim, mas apenas religiosidade fria, sem Deus. Salvação por obras, legalismo, e cumpriam os rituais. Mas não havia transformação na vida deles, na maioria, pelo menos. Por quê? Porque eles acreditavam que o mérito humano religioso os conduzia a Deus, a uma salvação, a uma justificação pela fé, que não é ensinado no Antigo Testamento, que infelizmente foi o legado dos fariseus nesse período, não somente deles, mas principalmente deles, nesse período intertestamentário e do primeiro século, o que nós chamamos aí o judaísmo do segundo templo. No entanto, no meio dessa massa de judeus incrédulos, e uma das missões de Jesus, além de morrer na cruz, foi ensinar o evangelho do reino, mas no meio dessa massa de judeus incrédulos, haviam alguns que realmente eram crentes no Senhor. E nós destacamos Simeão, lá de Lucas 2:25. Olha o que diz lá: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, olha, semelhante a José de Arimateia, que era reto e justo, né? Justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. Esperava a consolação de Israel. É a mesma ideia de esperar o reino de Deus. Veja que é uma característica daqueles que tinham fé no Senhor Jesus. Aqui Jesus ainda acabou de nascer, ainda criança, bebê, para nascer. E Lucas aqui registra o fato de Simeão ele ter a fé no Messias e que esse menino era o Messias. Na verdade, aqui Jesus já nascido, né? Ainda Lucas 2:38, Ana, olhe Lucas 2:38, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Esperavam a redenção de Jerusalém, esperavam a consolação de Israel, esperavam o reino de Deus. É a mesma ideia, é a mesma coisa. Então José de Arimateia era um desses. Era um crente da velha aliança, judeu, que apesar de tanto legalismo que ele ouvia e tantas mensagens erradas dos fariseus, dos escribas, José de Arimateia arrependeu-se do seu pecado, creu no Senhor Jesus Cristo, era um discípulo de Jesus e ele se arriscou. Mas por muito tempo, é provável que José de Arimateia viveu como um discípulo secreto, o que não é bom. Um discípulo secreto é aquele discípulo de Jesus, que creu em Jesus, que sabe quem é Jesus, mas que vive na clandestinidade. Ele não se apresenta como discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ele não batalha pela fé, como aconteceu posteriormente com os apóstolos, já no início da igreja, depois da ressurreição.
Então perceba que José de Arimateia ele ainda estava oculto. Ele não era um daqueles discípulos que estava na linha de frente. Mas, após a morte do Senhor Jesus Cristo, ele teve essa coragem, ele se revela, ele vai contra o Sinédrio, porque o fato de ir a Pilatos pedir o corpo de Jesus, um membro do Sinédrio, era um contrassenso. E é importante destacar que só José de Arimateia teria condição de retirar o corpo de Jesus dali. Por quê? Porque os apóstolos, eles eram pobres, eram pescadores, não tinham condição, eles poderiam se associar aos apóstolos, o interesse de divulgar a ressurreição de Jesus e levar o corpo e esconder e começar a divulgar que Jesus ressuscitou, que era um temor do próprio Sinédrio, né, dos sacerdotes. E então, certamente, eles não conseguiriam tirar o corpo dali, muito menos sua mãe, porque era mulher, Maria não teria condição. Mas tinha que ser alguém rico, alguém que tivesse autoridade no meio do Sinédrio e que ninguém iria contra ele. Ninguém do Sinédrio foi contra José de Arimateia, porque além de ser rico, justo, íntegro, reto, no meio da comunidade, obviamente, como um servo de Deus, ele era um membro de autoridade dentro do próprio concílio dos judeus. Foi lá e retirou o corpo de Jesus. No entanto, ele viveu um tempo em secreto. João 19:38 diz isso. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, João 19:38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus. Então, ele tinha medo ainda dos judeus. Então, ele não estava ainda maduro como discípulo para encarar a morte. Porque enfrentar os judeus naquele momento, aceitar, ou melhor, propagar, difundir claramente para todos, creio em Jesus, sou discípulo de Jesus, defendo que ele é o Messias, era estar correndo risco de vida naquele momento e em muitos outros também, junto com o Senhor Jesus Cristo. Então, muitos crentes, hoje, estão nessa fase, discípulos secretos. Medo da represália, medo de um familiar lhe abandonar, lhe banir da família, medo que os amigos de infância, amigos pessoais e íntimos rejeitem, medo de perder o emprego, talvez seja um dos maiores temores dos crentes da modernidade, se revelarem que são crentes no Senhor Jesus Cristo, se defenderem a fé em Jesus. Temos muitos cristãos, crentes verdadeiros, têm muitos medos e vivem como discípulos secretos ali. Nós entendemos que após a morte de Jesus, José de Arimateia amadureceu de uma maneira tal, Deus agiu na vida dele de uma maneira tal, que ele não queria mais ser secreto. Ele queria apresentar a sua fé para todos. E a melhor forma, pegar Jesus ali da cruz e dar um sepultamento digno e honrado ao Senhor Jesus Cristo. Com isso, ele comprou briga com o Sinédrio. Certamente ele comprou briga com os judeus. A gente não sabe o que veio depois na vida de José de Arimateia, mas certamente não foi fácil, porque na frente de todos ele estava assumindo, sou discípulo de Jesus. Se assumir isso em vida era difícil, quanto mais na morte. Jesus não tinha ressuscitado ainda. Foi muito difícil para José de Arimateia, por isso creio eu que ele tinha uma grande convicção de que Jesus ressuscitaria. Os discípulos se esconderam. Os discípulos talvez tivessem uma dúvida, será que ele vai ressuscitar mesmo? Será que não? Eles estavam meio ali nesse impasse, mas parece que José de Arimateia tinha essa convicção de que Jesus iria ressuscitar, e então ele evidentemente se revela como discípulo e corre o risco, muitos riscos por sinal, aqui ao pedir o corpo de Jesus. Olha João capítulo 9, verso 22. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. João 9, 22. Ou seja, perceba que esse texto mostra que desde o início do ministério do Senhor Jesus Cristo, já na primeira parte do Evangelho de João, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, o Messias, era expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga, na época, para um judeu, era terrível.
eles se tornariam um pária social, um expulso da sociedade. Eles se tornariam uma minoria dentro dos judeus daquele período. Então, relacionar-se com Jesus era muito perigoso em vida e depois da morte. Qual o sentido? A não ser que José de Arimateia cresce que ele, Jesus, ressuscitaria. Olha João 12:42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. João 12:42. É provável que José de Arimateia se converteu nesse contexto aqui. É possível. E não só ele, mas muitos outros autoridades do meio dos judeus, membros do Sinédrio, sacerdotes talvez, mas não confessavam. Criam, mas ficavam ali como discípulos secretos. Por quê? Medo de serem expulsos da sinagoga, medo da pressão social, medo da exclusão. Hoje não é diferente. Muitos que se convertem ficam ali com medo. Alguns até, ao se converterem, continuam na Igreja Católica, com medo do juízo que a Igreja Católica vai fazer da vida deles. Só que a Igreja Católica, nós sabemos, ela rasgou a Bíblia, ela discorda da Escritura. Logo, ali não é a Igreja de Jesus, é outra coisa. Mas o fato é que existem convertidos, discípulos secretos ali, com medo de exclusão, medo do afastamento social de muitos ali, familiares e amigos, e uma tradição, e etc. Mas também outros que estão aí na sociedade, discípulos de Jesus, mas secretos. Devemos aprender então a como José de Arimateia fez, testemunhar da nossa fé publicamente. O batismo revela isso, é um testemunho público da fé. Não existe discípulo de Jesus só para ele. Não, eu sou discípulo, mas só para mim. Eu criei, mas eu quero ficar na minha, eu não quero que ninguém saiba que eu criei. Isso não existe. Isso não combina com a matemática bíblica, com a lógica bíblica. O discípulo convertido ao Senhor Jesus Cristo, ele quer expressar para o mundo todo o quanto o Senhor foi maravilhoso com ele, e tem sido e será. José de Arimateia, então, foi corajoso ao pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Ele se arriscou enormemente. Ele comprou briga com o Sinédrio, mas agora ele queria lutar a luta cristã. Todo crente está imbuído desta batalha. A batalha cristã, a vida do cristão é uma batalha, é uma guerra contra o nosso próprio pecado e uma guerra em que a nossa ação é testemunhar de Jesus, é falar de Jesus, é proclamar o nome de Deus. E Deus vai recolher aqueles que vão se converter, aqueles que Ele quer que se converta. Nós não vamos converter ninguém. Por isso que o nosso nome em Atos 1:8 não é convertedores, né? Inventei agora essa palavra, mas é testemunhas. Nós testemunhamos o que Deus fez conosco, testemunhamos o que a Bíblia nos mostra para as pessoas. Nós não convertemos as pessoas, testemunhamos, e essa é a nossa missão, e temos que ser corajosos como José de Arimateia. Lucas 23:52, nós lemos ainda: tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Texto correlato, João 12:42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Perdão, nós já lemos isso. É João 12:43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, completando João 12:42 com o verso 43. Por que eles não confessavam a Jesus? Creram em Jesus, essas autoridades, no caso José de Arimateia também, mas não confessavam publicamente. Verso 43 aqui é muito importante porque revela o pecado de José de Arimateia. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quando você, crente em Jesus, não se revela como crente nos grupos sociais em que você vive, se revela de uma maneira clara, transparente e defende a fé em Jesus, o padrão de Deus, você ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Devemos estar acostumados a ser rejeitados pelas pessoas. Devemos nos acostumar a ter as nossas ideias, que não são nossas, são bíblicas, são de Deus, rejeitadas. Isso é normal. Jesus explicou isso muito bem no Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16 e 17.
né, no sermão do cenáculo e na oração do Senhor Jesus Cristo ali. Se o mundo odeia Jesus, certamente nos odiaria também. Então isso é natural e comum. Se você é um crente em Jesus e não quer padecer, né, essa exclusão da sociedade, você não está entendendo bem o que você é. Porque ser crente em Jesus implica ser excluído dos grupos sociais. Não quer dizer que a gente vai ser banido completamente graças à pós-modernidade, é a vantagem da pós-modernidade. No entanto, de modo geral, seremos sim deixados de lado. Talvez você perca uma promoção, porque você é um crente em Jesus. Talvez você perca uma grande oportunidade, porque você é um crente em Jesus, e aquelas pessoas que vivem nas trevas não querem você no meio delas, porque você incomoda, porque você é luz no meio das trevas. E isso deve nos trazer conforto e satisfação. Porque eu perdi aquela promoção, por quê? Porque eu sou luz, porque eu sou um crente em Jesus. Então, ou seja, eu estou sofrendo pelo nome de Jesus. Sou crente mesmo, entende? Com todos os pré-requisitos, inclusive do sofrimento. E Paulo deixa isso muito claro, né, nas epístolas, como nós podemos receber a graça de Deus, né, da salvação, da glória futura, e não querermos receber a glória do sofrimento. E para nós é muito simples esse sofrimento, é muito raso, comparado aos nossos irmãos de outras partes do mundo, que são presos, maltratados, torturados e até mortos. Por quê? Porque carregam o nome do Senhor Jesus Cristo. José de Arimateia teve um tempo em que ele foi um agente secreto. Amou mais a glória dos homens, a posição no sinédrio, entende? A posição ali diante dos judeus. Ele não queria romper, ele não queria briga. Às vezes a gente acha que é melhor viver numa certa paz e não querer briga, e realmente não é bom querer briga, mas ao tomar a postura de Jesus, ao lado de Jesus, das doutrinas da Bíblia, do que a Bíblia defende sobre família, casamento, criação de filhos, honestidade, tudo isso e muito mais que a Bíblia nos ensina, seremos rejeitados pela sociedade. José de Arimateia, então, amou mais a glória dos homens, mas ele amadureceu. Provavelmente, de longe, ele viu tudo que o Sinédrio estava fazendo, todo o sofrimento do seu mestre, do Messias. Imagine José de Arimateia sofrendo, tentando dormir naquela noite em que Jesus passou a noite acordado antes da crucificação. Imagine José de Arimateia pensando, vendo de longe todo o sofrimento do Senhor Jesus Cristo e não fazendo nada. E a culpa, porque não foi no Sinédrio dizer não contra aqueles seus colegas ali do concílio. E então Deus o amadureceu. Chegou o momento que ele disse: agora eu vou me revelar, quero assumir todas as consequências, até a morte, de ser discípulo de Jesus. Vou lá pegar o corpo de Jesus. Extrema coragem que ele revelou ali. Coragem diante dos judeus, mas coragem também diante de Pilatos. Por que diante de Pilatos? Primeiro porque Pilatos observava a lei romana. E pela lei de Roma, um condenado à morte não tinha direito a sepultamento. Era lei romana. Então não era só com Jesus, era qualquer um. Eles eram largados numa vala e esperava a decomposição ali. Muitos se decompunham nas cruzes, porque não dava tempo de tirar e trocar, e ficavam mortos ali dias. O fato é que ele foi contra uma lei romana e falou isso para Pilatos, um governador romano que obedecia às leis, porque é muito caro para os romanos obedecer às leis de Roma. Então, veja o tamanho da coragem. Mas também, ele demonstrou muita coragem, José de Arimateia, indo contra Pilatos, porque há pouco Pilatos rejeitara um dos pedidos do Sinédrio, dos judeus, do sumo sacerdote. João 19, 21 diz: os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Pilatos já estava sem paciência. O judeu por aqui já, por ele exterminava Jerusalém, mas não podia, obviamente, né, de tudo que a gente já viu sobre a relação entre Pilatos e o imperador. O fato é que ele acabara de negar, há poucas horas, um pedido do Sinédrio. Então, José de Arimateia pode ter pensado: eu vou lá pegar o corpo de Jesus, ele vai negar também?
Ele vai querer que Jesus siga a lei romana e seja depositado em uma vala. Mas, obviamente, o Senhor é todo-poderoso e moveu tudo aquilo ali para quê? Para que José de Arimateia recebesse o corpo do Senhor Jesus Cristo. O discípulo de Jesus se revelou ali em extrema coragem. E nós estamos nesse processo de amadurecimento, nesse processo de coragem. Coragem para assumirmos quem somos, filhos de Deus, servos do Senhor Jesus Cristo, discípulos de Jesus. Estamos nesse processo. Não cabe aqui você pensar qual irmão, está sendo secreto. Cabe você avaliar se você é um discípulo secreto, está ali escondido, receoso, com medo, amando mais a glória dos homens do que a de Deus. O que é amar mais a glória dos homens? É estar preocupado com o que os homens vão pensar de você, porque você é crente em Jesus. É estar com medo do desprezo dos homens, família, trabalho, amigos, porque você assumiu ser um crente em Jesus. E uma característica dos convertidos ao Senhor Jesus Cristo é que eles querem romper mesmo com os ensinos de pecado da sociedade. E até com amigos, parentes e em outros contextos. Por quê? Porque o compromisso com Jesus, o amor para com o Senhor Jesus Cristo é sobrenatural e é maior do que qualquer relacionamento aqui na terra. O discípulo de Jesus se revela em coragem. Se você ainda é um discípulo secreto, aí na sociedade você deve se revelar. Você deve orar a Deus para ter esta coragem. Não estou dizendo que você agora vai ter que pregar agressivamente o evangelho para todos. Não é isso. Mas testemunhar verdadeiramente de tudo que Deus tem feito na sua vida, fez quando você se converteu e está fazendo até hoje, de uma maneira tranquila, amorosa e pacífica. Testemunhar tudo que Jesus fez e tudo que Jesus é. Mas o segundo momento desse texto é sobre outro discípulo. Outro discípulo de Jesus aparece para servi-lo. E o texto de Lucas não deixa explícito quem é esse outro discípulo. Olhe bem o verso. Vamos ler primeiro Marcos 15, 44, antes de ler Lucas. Olhe Marcos 15, 44. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Veja que Pilatos tinha essa preocupação, e esse texto a gente vai observar na ressurreição do Senhor Jesus Cristo com mais cuidado. Mas veja que Pilatos teve esse cuidado. Será que ele morreu mesmo? Foi muito rápido a morte de Jesus. E, como eu já falei, haviam crucificados que passavam 7 dias, uma semana, vivos, pregados na cruz. Veja como era terrível. Jesus morreu em horas, graças a Deus por isso. E ele chamou o centurião para ver, morreu mesmo, morreu, né? Talvez esse centurião foi o que acabaram de se converter. Após certificar-se pela informação do centurião, ele deu o corpo a José, e então José retirou o corpo dali. Como José retirou o corpo da cruz? Sozinho? A imagem que dá é essa, né? José de Arimateia foi lá e sozinho retirou o corpo do Senhor Jesus Cristo. No entanto, a gente sabe que era muito pesado, e se você não tivesse mais pessoas ajudando, o corpo cairia por cima de você, se machucaria. José de Arimateia talvez não fosse tão novo assim, afinal de contas, o Sinédrio também eram os anciãos ali de Israel, e José de Arimateia era um homem rico, então ele tinha servos que o ajudaram a retirar o corpo de Jesus, e além de José de Arimateia, outros discípulos de Jesus, ricos e do Sinédrio, estavam com ele naquele momento. Então, olhe Lucas 23, 53. E tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. Então, foi retirado do madeiro e começou o processo de mumificação, digamos assim, né? Haviam faixas de linho que eram enroladas ao redor do corpo do Senhor Jesus e algumas especiarias, mirra, aloé e outros tipos de óleos eram colocados ali para que aquele linho colasse no corpo, né? E a pessoa ficava toda meio que mumificada mesmo. Muito provavelmente, segundo alguns estudiosos,
Eles aprenderam isso do período do Êxodo, do período em que estiveram no Egito, nessas técnicas de mumificação, como sepultar seus mortos, e trouxeram até esse momento. O fato é que Jesus, então, foi enrolado. Havia também a possibilidade de Jesus primeiro ter sido lavado, né, num banho purificador chamado, para depois ter sido enrolado com essas faixas de linho, né, esse lençol de linho aqui, e colocado no sepulcro onde ninguém havia utilizado ainda. E é nesse sentido que a gente lê em Isaías que Jesus foi contado com os ricos, ou seja, foi colocado na sepultura de um rico. Essa é a ideia do cumprimento da profecia. Mas um texto paralelo a esse de Lucas 53, 23, versos 53 e 54, é João 19. João 19, verso 38, nos apresenta outro desses discípulos que estavam secretos, mas que se revelaram na morte do Senhor Jesus Cristo. Olha João 19, 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Além de José de Arimateia, Nicodemos. Você viu a história de Nicodemos lá em João capítulo 3. E a gente não sabe ao certo, ficou naquela dúvida, Nicodemos creu, Nicodemos não creu, afinal ele foi de noite escondido, ele era também um ilustre membro do Sinédrio, um homem rico, conhecedor das escrituras do Antigo Testamento, do Pentateuco, da Torá, e ele foi escondido de noite para falar com Jesus. Por quê? Porque ele não queria ser reconhecido como alguém que estava se interessando pela pregação de Jesus. E é um capítulo maravilhoso onde Jesus fala sobre o nascer de novo. Olha João capítulo 3, verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Lembra, um discípulo de Jesus, ele espera a chegada do reino. E Nicodemos, ele queria o reino de Deus, obviamente, estava esperando o reino de Deus, mas ainda não com a fé correta. E então Jesus diz: você tem que nascer de novo. Jesus ficou admirado: como pode? Você é um mestre em Israel e não sabe o que é o nascer de novo? Não entende essas coisas? E Jesus explica isso muito bem para ele. Em João também, capítulo 3, verso 16, como consequência da conversa de Jesus com Nicodemos, nós temos aqui o versículo mais conhecido, talvez, da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele pregou o evangelho para Nicodemos ali, e provavelmente Nicodemos creu, mas ficou em secreto ali, e se revelou no momento da morte do Senhor Jesus Cristo, e se revelou exatamente indo com José de Arimateia. José de Arimateia não foi só pegar o corpo de Jesus ali, pedir a Pilatos e tirar o corpo. Nicodemos estava junto, e servos também estavam juntos, talvez até uma guarda para protegê-los, porque afinal de contas os judeus, eles estavam, principalmente os sacerdotes, o sinédrio, irado, porque queriam matar Jesus, e preocupados que os discípulos de Jesus roubassem o corpo. Que discípulos? Né? José de Arimateia, provavelmente, o próprio Nicodemos, ou os apóstolos. Talvez eles estivessem mais preocupados com os ricos, que tinham mais poder para realizar esse estratagema de roubar o corpo da sepultura. Afinal de contas, a sepultura era de um discípulo de Jesus, que deu ali para o Senhor Jesus Cristo. Interessante pensar sobre as 100 libras, é um detalhe muito específico e nós não podemos deixar passar nesse texto. Às vezes a gente deixa passar muito rápido esses detalhes porque a gente não sabe exatamente essa medida. Ele levou cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés, ele e Nicodemos. O que eram 100 libras de mirra e aloés para embalsamar alguém, para preparar alguém para o seu sepultamento? Segundo alguns pesquisadores, equivale a 30 mil denários, ou seja, 100 anos de salário de um trabalhador. 100 anos de salário de um trabalhador.
foi o que Nicodemos levou para embalsamar Jesus. Um homem rico, que era um discípulo secreto de Jesus, mas que nesse momento Deus também o fez amadurecer, certamente, e ele usou a sua riqueza para servir ao Senhor Jesus Cristo, no momento do seu embalsamamento. Afinal de contas, é o Filho de Deus. Ele merecia um sepultamento digno de um rei. Afinal de contas, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Senhor Jesus Cristo. E tudo isso foi dado ali por Nicodemos, 100 libras de um composto de mirra e aloés, 100 anos de salário de um trabalhador. Você imagina quanto é o salário mínimo de um trabalhador hoje? Você calcula aí por 100 anos, era o que valia esse composto. 30 quilos. Isso se resumia a 30 quilos de mirra e aloés, especiarias para o sepultamento. Isso mostra a dedicação de Nicodemos aqui. Não vamos falar muito do sepultamento em si, do sepulcro em que Jesus foi colocado, mas podemos dizer que era uma pedra extremamente pesada, de várias toneladas, uma pedra de moinho circular que fechava a tampa da gruta, era escavado na pedra, então aquilo ali era muito caro, muito difícil. Muitas pessoas trabalharam para cavar dentro da pedra e preparar ali o local do sepulcro. Era um sepulcro para um homem rico. Jesus foi sepultado ali e com todas as honrarias devidas a uma pessoa que fosse rica. Veja bem, por quê? Afinal de contas, é Deus, é o Filho de Deus que havia morrido ali. E então a rocha foi rolada, provavelmente por muitos homens, e o sepulcro foi fechado. Posteriormente, hoje ainda não, mas vamos observar que havia uma guarda romana na frente do sepulcro, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Os judeus pediram isso, e foi concedido pela autoridade romana, para que o corpo de Jesus não fosse roubado, e dissessem que Jesus havia ressuscitado. Eles não acreditavam que Jesus ressuscitaria, então eles estavam presumindo que seria uma mentira dos discípulos de Jesus. Mas isso deixemos para quando formos falar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Outro discípulo de Jesus aparece aqui para servi-lo, mais um discípulo secreto que se revela. No entanto, embora estes homens poderosos, José de Arimateia e Nicodemos, homens ricos, tinham medo de seguir Jesus, nós vamos ver nesse texto um exemplo de discípulos, ou melhor dizendo, discípulas, que estavam prontas para servir ao Senhor Jesus Cristo, apesar de qualquer rejeição, apesar de qualquer perseguição, até mesmo correndo o risco de morte. Elas, as mulheres, discípulos do Senhor Jesus, estavam sempre prontas para servir o Mestre. As mulheres se dedicam a servir ao Senhor até no seu sepultamento. Esse é o último momento desse texto. Lucas 23, verso 55. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Elas estavam sempre com Jesus. Ao pé da cruz, elas estavam ali. Vieram da Galileia acompanhando Jesus. Serviam Jesus nas suas necessidades. Essas mulheres, elas não eram agentes secretas, discípulas secretas. Elas não tiveram medo, embora fossem mulheres. Mas por que embora fossem mulheres? Porque a ideia é de que a mulher é aquela pessoa mais frágil, em um certo sentido, pode até ser, mas o homem também tem suas fragilidades, obviamente, não é verdade? Quando você lê lá em Provérbios, capítulo 31, falando sobre a mulher virtuosa, a palavra hebraica específica para virtuosa é forte. Literalmente seria mulher forte. As mulheres são mais fortes do que nós imaginamos. E elas foram muito fortes, como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Diferente dos apóstolos, elas não fugiram. Diferente desses homens ricos, José de Arimateia e Nicodemos, elas estiveram presentes o tempo todo. Elas eram desprezadas pela sociedade, elas eram minorias daquele período. E Jesus jamais deixou de pregar o evangelho para essas mulheres, como a mulher samaritana, um caso emblemático lá em João capítulo 4. Ela mesma entendia, a mulher samaritana, que Jesus falando com ela era uma, entre aspas, perca de tempo,
Por que Jesus estava fazendo aquilo? Além de ser samaritana, ela era mulher, ou seja, a mulher era desprezada. Na cultura grega também, a mulher era completamente desprezada. E nas culturas antigas, aquelas feministas que afirmam que a Bíblia é machista, elas não leem a Bíblia da maneira correta. Elas deturpam os ensinos das Escrituras, porque a Bíblia, dentro do seu período histórico, ela foi extremamente avançada em defesa das mulheres, porque o Senhor sempre protegeu as suas filhas, obviamente, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Como é que se entende as filhas de Zelofeade, lá em Números 22, requerer um direito à terra que pela lei de Moisés era dada somente ao homem? E elas foram lá, Moisés requerer o direito, porque não havia nascido um filho homem, as terras iriam para os tios delas. E elas disseram, não, vamos falar com Moisés. E Moisés, eita, a lei de Moisés não contempla isso, né? A lei de Deus. E agora? Moisés foi falar com Deus. E Deus revelou o quê? Dê a terra para essas mulheres, a terra é delas. Onde se encontra isso na antiguidade? Não se encontra, parece um texto moderno. Deus dando direito às mulheres. Enquanto se diz por aí que o casamento entre um homem e uma mulher é uma forma de opressão para a mulher, muitas vezes é dito, né, o homem oprime, e às vezes oprime mesmo, mas não é isso que a Bíblia ensina. O casamento entre um homem que é o líder e a mulher que é submissa ao seu marido, não significa que por ser submissa, ela está sendo oprimida pelo seu marido, de forma nenhuma, mas significa que ela tem a função de auxiliadora, e que ela é muito importante naquele relacionamento, e que o homem deve cuidar dela como Cristo cuidou da igreja. Como? Sacrificando-se. As feministas, elas não dizem isso que a Bíblia ensina, que o marido tem que se sacrificar por sua mulher. Como pode ele oprimir? Oprime, porque é pecador, está errado, entendeu errado, ou quis entender errado, os homens crentes, né, essa doutrina, e acabam maltratando suas esposas, o que é pecado, quando deveriam se sacrificar por elas. Estes discípulos de Jesus estão aqui tendo um extremo destaque em todo o Novo Testamento, no livro de Atos, essas mulheres gregas que se convertem, são importantíssimas na igreja. Observe então como foi dado destaque para estas irmãs. Lucas 23, 49. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Mas elas estavam ali, algumas até aos pés da cruz. Olha Mateus 27, 61. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e outra Maria. Quem foi logo cedo, ainda de madrugada, no túmulo de Jesus? As mulheres. Os discípulos estavam escondidos, os apóstolos estavam escondidos. Maria, a mãe de Jesus, estava sofrendo, cumprindo seu luto de 7 dias, tudo bem, mas estas mulheres estavam lá, elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, mulheres a quem a sociedade judaica da época, e de modo geral, não davam crédito de veracidade, não eram testemunhas fidedignas. Mas por quê? Porque na cultura da época, a mulher não tinha valor, ela não tinha direito. Deus quis que uma mulher fosse a primeira testemunha da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Marcos 16, verso 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Gastaram do dinheiro delas. Ainda tinha que trabalhar mais no embalsamamento do Senhor Jesus Cristo. Então elas iam fazer isso no domingo, depois do sábado, obviamente, que o sábado era para cumprir a lei. E elas cumpriram a lei. Elas eram obedientes à lei de Moisés, elas usavam seus recursos, que não eram muitos, né? Para algumas dessas mulheres, algumas aqui eram ricas, mas nem todas, usavam também para o Senhor Jesus Cristo, uma forma de adoração aqui. Voltando para Lucas, capítulo 23, verso 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento, obedientes à lei do Senhor. Olha como essas mulheres serviam como discípulos de Jesus. Olhe Lucas capítulo 8, verso 2, já lemos esse texto, mas vamos ler novamente. Lucas 8, verso 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana,
e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. De onde Jesus tirava recursos para fazer suas viagens, para se alimentar, visto que o trabalho de Jesus era exclusivamente pregar o evangelho? Mulheres sustentavam o Senhor Jesus Cristo. Veja, com os seus bens, prestavam assistência, auxílio financeiro. Marcos capítulo 15, verso 40. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. Jesus tinha os seus discípulos, mas essas mulheres estavam acompanhando também. Às vezes os evangelhos não deixam isso muito claro, exceto nesses textos, mas estavam servindo a Jesus naquilo que era necessário. Jesus chega então no cenáculo. Jesus então faz o sermão do cenáculo, a ceia do Senhor. Jesus poderia ter feito o quê? Vou escolher uma das minhas discípulas, servas. Afinal de contas, na sociedade, a mulher é a que serve para lavar os pés. Jesus não fez isso, não é verdade? Participaram só homens. Por que Jesus não botou uma mulher? Por que Jesus não escolheu uma apóstola, como se tem muito hoje? Não é porque Jesus é machista, ou a Bíblia é machista, mas é porque existem funções muito claras, características das naturezas do homem e da mulher, e assim Deus determinou. E é aí que não tem aspecto cultural que mude isso. O fato de um homem ser líder do seu lar, a mulher ser auxiliadora, ser submissa ao seu marido, isso não muda. As culturas podem mudar, desde Adão até o dia em que Cristo voltar, mas esses princípios, eles são supraculturais, são de Deus, são divinos, não muda de cultura para cultura, isso permanece, isso vai sempre permanecer. Jesus não escolheu mulheres para estarem ali como apóstolas, porque Jesus queria que fossem homens e que fossem aqueles 12 e acabaram seus apóstolos, não tem mais apóstolo hoje. Da mesma forma, Jesus não escolheu uma mulher para lavar os pés dos discípulos e dele ali, porque o Senhor Jesus não queria que as mulheres que já eram tão massacradas fossem mais humilhadas. Pelo contrário, Jesus deu uma posição de destaque dentro do reino de Deus àquelas mulheres. Veja o equilíbrio da vontade de Deus. Veja como Deus é soberano sobre tudo e a sabedoria do Senhor controlando todas as coisas. Quando nós tiramos do lugar estas coisas, nós estamos criando uma série de problemas. Quando eu tiro do lugar a liderança do homem e coloco a da mulher, eu estou destruindo aquela família. Muito simples. Então, você que é uma irmã crente no Senhor Jesus Cristo, no momento que você toma a liderança do seu marido, independente do temperamento dele, você está destruindo a sua casa. É você que está fazendo isso. Não é outra pessoa, nem culpe Satanás. Você está escolhendo. Sempre se coloque na sua função. E o homem também, na função dele, função de quem vai se sacrificar pela sua esposa e pela sua família. Quem eram estas mulheres? Eram muitas, muitas outras. Mas aqui tem o nome de algumas. Maria, mãe de Jesus, estava sempre presente. Maria Madalena, do qual saíram 7 demônios. A gente não tem essa história específica aqui, mas Jesus expulsou 7 demônios dela. Salomé, irmã de Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. Essa Salomé é a mãe de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu. Você tem Maria, esposa de Cleopas, mãe de Tiago o menor, certamente aquele que foi decapitado, e de José. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Essa Joana, certamente, era uma dessas mulheres mais ricas. Susana, muitas outras. Perceba então que todas essas mulheres estavam ali servindo ao Senhor Jesus Cristo, desde a Galileia, nas suas peregrinações, no seu ministério, e todas elas auxiliavam Jesus em muitos aspectos, inclusive na parte financeira. Mas Jesus teve elas em alta consideração, e elas sempre estiveram perto de Jesus. Elas não foram discípulos secretos, foram discípulos que estavam prontas para a batalha. Como nós falamos, elas tiveram o privilégio de serem as primeiras a testemunhar da ressurreição. Marcos 16, 9. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. João 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. E Lucas 24, 10.
eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, e também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Elas foram testemunhas da ressurreição de Jesus, as primeiras, não foi nenhum homem, foram estas mulheres, e elas serviram ao Senhor Jesus na igreja, em todo o desenvolvimento da igreja. Atos 1,14, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. As mulheres, aqui antes da igreja surgir com a descida do Espírito Santo, mas já estavam ali essas mulheres em oração, preparadas para servir na igreja de Jesus. Olhe Atos 12, verso 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Maria, outra Maria, mãe de João Marcos, a casa dela era uma casa de oração. Muitas pessoas estavam ali orando, congregadas ali. E Romanos 16, 6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Infelizmente, existem aquelas músicas populares falando sobre Marias, né? Marias esquecidas e Marias desprezadas. Devíamos fazer um hino sobre Marias, Marias, as servas do Senhor. Não somente a mãe de Jesus, que foi uma serva do seu filho, pecadora, né? Não medianeira, mas pecadora, salva por Jesus, pela fé no Senhor Jesus, justificada pela fé, não por obras, mas também outras Marias, que cederam suas casas, seus bens, suas vidas, e muito trabalharam pela causa de Deus. Na morte de Jesus, muitos discípulos ganharam vida. Talvez você seja um desses discípulos, ainda medrosos, ainda secretos, que não se revelaram como deviam. Siga o exemplo dessas mulheres, siga o exemplo de José de Arimateia, de Nicodemos, que ao verem o Filho de Deus morto, crendo na ressurreição, eles se revelaram, deixaram de ser secretos. Não foram criar confusão, não foram fazer militância, como se diz por aí, eles foram ser testemunhas do milagre que é o Senhor Jesus Cristo na vida de todo pecador. Vamos orar, então, e agradecer a Deus por tudo o que estes homens e estas mulheres, principalmente, testemunham para nós e nos ensinam como devemos viver a partir da morte e da ressurreição de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos muito pela bênção que o Senhor nos dá de termos textos tão maravilhosos no teu Evangelho, onde o Senhor nos ensina, através da morte de Jesus, que os discípulos do Senhor podem ter vida no sentido de serem ativos, atuantes, agentes da proclamação do Evangelho do Reino, discípulos prontos para sofrer, para serem rejeitados e odiados pelo mundo, sim, mas buscando mais a glória de Deus do que a glória dos homens, porque certamente a glória de Deus é muito melhor, a glória do Senhor nas nossas vidas. Nos faz sermos discípulos assim, corajosos, atuantes, desprendidos, que usemos os nossos bens que o Senhor nos deu, que são teus, para a glória do teu nome, para a proclamação do teu evangelho, como ficou muito claro aqui na vida de Nicodemos, de José de Arimateia e dessas mulheres. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor usou os ricos, o Senhor usou muitas dessas mulheres desprezadas pela sociedade e transformou todos no corpo que viria a ser a igreja. Certamente na tua igreja não deve haver distinção entre ricos, pobres, pessoas que são de minorias e desprezadas ou pessoas prestigiadas. Na igreja do Senhor Jesus Cristo somos todos irmãos, membros da mesma família, a família do Senhor. Crendo, ó Pai, que em breve, verdadeiramente, estaremos reunidos num novo céu e nova terra, tanto a igreja como a nação de Israel, os crentes de todas as épocas, os santos da tribulação, vivendo para todo sempre, ó Pai, desfrutando do relacionamento maravilhoso que temos com o Senhor. Obviamente de uma maneira muito melhor e mais aprofundada. Nos abençoa e nos ajuda a sermos assim, discípulos
efetivos, atuantes, corajosos para a obra do Senhor. E é o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus esteja abençoando você e lhe fortalecendo hoje. Deus lhe dê um bom almoço e até breve.